Um homem muito rico viu a filha de um criado que se parecia muito com ele, e a rapariga chamou-lhe pai. A mansão da família Montessori erguia-se imponente em um dos bairros mais prestigiosos da cidade. Seus jardins eram impecáveis, cercados por fontes de mármore e esculturas que refletiam um luxo extremo. Leonardo Montessori, um dos empresários mais respeitados do país, percorria os corredores de mármore branco com o telefone na mão, verificando os últimos e-mails da empresa. Naquele dia, ele havia voltado para casa mais cedo do que o habitual. Os criados ficaram surpresos ao vê-lo passar pela porta da frente sem avisar. Enquanto caminhava pelos corredores, um som inesperado chamou sua atenção. O riso de uma criança, vindo do Jardim dos Fundos. Ele franziu a testa. Geralmente não havia crianças em sua casa. Intrigado, ele seguiu o eco do riso e chegou à fonte principal do jardim. Lá, à sombra de um carvalho exuberante, uma menina brincava com bonecas. Ela usava um vestido simples de flores e seus cachos dourados brilhavam sob o sol da tarde. Leonardo ficou paralisado, observando-a. Havia algo de familiar em seus olhos e nos traços de seu rosto. Ele deu um passo à frente. O ranger de seus sapatos na pedra chamou a atenção da menina. Ela levantou os olhos e, ao vê-lo, sorriu largamente. "Papai", disse ela com uma voz suave e confiante, como se o conhecesse por toda a vida. O tempo pareceu parar. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela menina era filha de Ana, a criada, mas por que ela o chamava de papai? Leonardo Montessori era um homem nascido para o sucesso, filho de um famoso empresário imobiliário. Herdara do pai não apenas uma imensa fortuna, mas também uma disciplina de ferro e um senso de negócios implacável. Desde muito jovem, destacou-se por sua habilidade com números e sua capacidade de tomar decisões em situações de estresse. Aos 25 anos, já dirigia sua primeira empresa e, aos 30, havia duplicado a fortuna da família. Sua vida era meticulosamente organizada, reuniões de alto nível, eventos sociais exclusivos e férias nos lugares mais luxuosos do mundo. A imprensa o considerava um exemplo de sucesso e elegância, um homem intocável, insensível aos problemas comuns. No entanto, por trás dessa fachada perfeita, escondia-se um homem solitário. Seu casamento com Victoria, uma socialite famosa, era mais um arranjo estratégico do que uma relação baseada no amor. Para eles, as aparências eram tudo, suas agendas raramente coincidiam e, quando isso acontecia, suas conversas eram breves e superficiais, como se cada um vivesse em um mundo à parte. Victoria se deliciava com eventos sociais, jantares de gala e entrevistas para revistas de moda. Era conhecida por seu estilo impecável e seu caráter frio e calculista. Para ela, a imagem pública era o maior dos tesouros e ela estava disposta a tudo para protegê-la. Leonardo, por sua vez, refugiava-se no trabalho. Passava mais tempo no escritório do que em casa. Para ele, a casa era apenas um lugar para dormir e para reuniões, mas não um lar. No entanto, havia um canto na casa onde tudo parecia diferente: a cozinha. Lá, Ana, a criada, preparava os pratos mais deliciosos que Leonardo conseguia se lembrar. Ana trabalhava para os Montessori há quase 10 anos. Era uma mulher simples, de mãos fortes e sorriso amável, nunca falava mais do que o necessário. Sua presença era quase imperceptível, mas sua devoção e cuidado com a família eram evidentes. Ana morava em uma pequena casa não muito longe da mansão com sua filha Sofia, uma menina de 6 anos que geralmente brincava no Jardim dos Fundos enquanto sua mãe trabalhava. Leonardo já tinha visto Sofia várias vezes, mas sempre de longe, sem prestar muita atenção, até aquele dia. A voz que dissera "papai" não saía de seus pensamentos.
Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da menina, seus grandes olhos curiosos e aquele sorriso que lhe parecia familiar desde a infância. Leonardo começou a notar detalhes que antes lhe pareciam insignificantes. A maneira como Sofia o olhava quando ele passava, seu sorriso, até mesmo sua forma de correr pelo jardim. Algo começou a se agitar dentro dele, uma inquietação que nunca sentira antes. As perguntas se acumulavam em sua cabeça e o mistério daquela menina se aprofundava. Por que ela o chamava de papai? Talvez Ana tivesse lhe contado algo, ou seria um erro de criança. Leonardo precisava de respostas e, pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza se estava pronto para saber a verdade. As horas que se seguiram ao encontro no jardim foram um turbilhão na cabeça de Leonardo. A palavra papai ressoava em seus ouvidos repetidamente, como um eco impossível de ignorar. Naquela noite, durante o jantar, ele mal tocou na comida. Victoria notou sua distração, mas preferiu não fazer perguntas. Para ela, os assuntos do marido não tinham importância, desde que os cheques continuassem a chegar em sua conta. Leonardo não conseguia se livrar da sensação de que os traços de Sofia lhe eram desconfortavelmente familiares. Seus cachos dourados, seus grandes olhos vivos, havia algo naquela menina que o lembrava de sua própria infância. Naquela noite, antes de dormir, ele contemplou longamente uma foto antiga em seu escritório. Era uma foto tirada quando ele tinha 6 anos, na propriedade da família. Os cachos, os olhos, o sorriso. A semelhança com Sofia era inegável. Na manhã seguinte, Leonardo decidiu observá-la mais de perto. Levantou-se cedo, vestiu-se em silêncio e desceu para a cozinha. De lá, viu Ana preparando o café da manhã e Sofia sentada em um banquinho brincando com uma boneca. A menina ria e falava sozinha, inventando diálogos para seus brinquedos. De repente, ela levantou os olhos e viu Leonardo na porta. Seu rosto se iluminou e ela levantou a mão sem hesitar para cumprimentá-lo. "Oi, papai", disse ela com sua voz doce e inocente. Um arrepio percorreu a espinha de Leonardo. Ana se virou instantaneamente, deixando cair uma colher na mesa. Seus olhos refletiam surpresa e pânico. Ela se aproximou rapidamente de Sofia e a pegou nos braços. "Desculpe-me, Sr. Leonardo. É um mal-entendido. Ela está apenas brincando, não entende o que diz", apressou-se em explicar, vermelha de confusão. Leonardo olhou em silêncio para a menina sorridente que não entendia a agitação de sua mãe. Ele acenou lentamente com a cabeça e saiu da cozinha. No entanto, em sua mente, aquela ideia já havia germinado como uma semente que crescia a cada minuto. Nos dias seguintes, Leonardo não conseguia se concentrar no trabalho. Durante as reuniões, seus pensamentos voltavam aos cachos dourados e ao sorriso, como se tivessem sido tirados da foto de sua infância. Ele decidiu que precisava de respostas. Uma tarde, aproveitando que Victoria havia saído para um evento de caridade, Leonardo foi até a pequena casa da criada, onde Ana e Sofia moravam. Normalmente, ele não cruzava essa linha. Suas relações com os empregados sempre foram distantes e profissionais, mas agora tudo era diferente. Ele bateu na porta e esperou. Ana abriu, visivelmente surpresa com sua presença. Ela limpou as mãos no avental e o convidou timidamente a entrar. Leonardo entrou e inspecionou o cômodo. A casa era modesta, mas arrumada. Os brinquedos de Sofia estavam cuidadosamente empilhados em um canto, e sobre a mesa havia fotos emolduradas. "Em que posso ajudá-lo, Sr. Leonardo?" perguntou Ana, tentando manter a calma. "Ana, vou ser direto", disse ele com voz firme. "Quero saber por que Sofia me chama de papai." Ana empalideceu. Suas mãos começaram a tremer levemente, e ela olhou para o quarto onde Sofia dormia depois do almoço. "É apenas um jogo, uma fantasia de criança."
Você sabe como as crianças inventam histórias, respondeu ela, sem olhá-lo nos olhos. Leonardo estreitou os olhos. Ele não acreditou nela. Havia um tremor em sua voz que traía algo mais profundo. É a verdade, Ana? Perguntou ele, dando um passo à frente. É apenas um jogo? Ana assentiu rapidamente, mas Leonardo não estava convencido. Sem dizer nada, ele se virou e saiu da casa. Ele não queria insistir muito por enquanto, mas a dúvida queimava em seu peito. A partir de então, Leonardo ficou obcecado em encontrar respostas. Contratou um detetive particular para seguir Ana e verificar sua história. Cada detalhe de sua vida começou a ser registrado: sua rotina, suas visitas, suas chamadas. Leonardo não entendia por quê, mas uma necessidade avassaladora de saber a verdade o consumia. Os relatórios do detetive chegavam toda semana, mas não revelavam nada de incomum. Ana era uma funcionária modelo, dedicada ao trabalho e à filha. Não tinha antecedentes criminais. Não se encontrava com ninguém suspeito, e sua vida se desenrolava entre a mansão e a pequena casa dos empregados. Mas isso não era suficiente para Leonardo. Uma noite, vasculhando documentos, ele encontrou entre os papéis de seu escritório uma foto antiga, amassada pelo tempo. Na foto, ele estava com 20 anos, com amigos em uma festa. Em um canto da foto, quase escondida na sombra, estava Ana, jovem e sorridente, observando-o de longe. Seu coração acelerou. Eles haviam se conhecido antes de ela começar a trabalhar em sua casa. Havia uma conexão da qual ele não se lembrava. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo. Ele sabia que não podia deixar as coisas como estavam. As perguntas queimavam em sua mente. Seria possível? Sofia poderia ser sua filha? Os dias que se seguiram à descoberta da foto foram um turbilhão para Leonardo. As dúvidas, que antes eram apenas um sussurro, transformaram-se em um grito ensurdecedor. Como Ana poderia estar naquela festa? Ele tinha vagas lembranças daquela noite. Uma celebração em uma de suas propriedades, quando ele estava apenas começando nos negócios. Muito álcool, música alta, risadas, mas nenhum vestígio de Ana em sua memória. A intriga se transformou em necessidade. Leonardo decidiu que não podia ficar de braços cruzados e falou novamente com o detetive particular. Desta vez, suas instruções foram claras. Encontre tudo o que puder sobre Ana e sua filha. Quero saber tudo, desde o nascimento de Sofia até hoje. Os relatórios chegaram uma semana depois, detalhados e meticulosamente organizados. Ana havia dado à luz Sofia em um hospital público, sem companhia, sem parentes. O nome do pai não constava na certidão de nascimento. Leonardo leu e releu essa informação, como se as letras pudessem mudar magicamente se ele as olhasse com mais atenção. Sem pai declarado, sem história conhecida. Sofia era um mistério, mas isso não era tudo. O detetive havia encontrado outra coisa. Um cheque antigo de uma clínica particular, onde Ana havia feito um tratamento durante a gravidez. O curioso é que a data coincidia exatamente com a da festa onde Leonardo vira Ana na foto. Seu coração deu um salto. Será que algo aconteceu entre eles naquela noite? A ideia era tão absurda quanto possível. Leonardo lembrou-se daquele período de sua vida, jovem, impulsivo, com uma vida social intensa e cheia de excessos. As festas se sucediam e os rostos se misturavam em sua memória. Mas naquela noite específica, uma lembrança vaga começou a ressurgir. Imagens fragmentadas, risadas, uma conversa em um terraço, uma silhueta feminina, cabelos escuros e um sorriso caloroso. Leonardo se levantou da cadeira, derrubando os papéis sobre a mesa. Não podia mais ficar um minuto em seu escritório. Desceu rapidamente as escadas e foi para o jardim, onde Sofia, como de costume, brincava com suas bonecas. Ao vê-lo,
A menina correu em sua direção com aquele sorriso radiante que iluminava tudo ao seu redor. Papai! Gritou ela mais uma vez, com aquela segurança que o desestabilizava completamente. Leonardo se agachou para ficar na altura dela e acariciou seus cabelos, incapaz de conter um leve sorriso. Mas desta vez, em vez de afastá-la ou negar a conexão, ele simplesmente respondeu: "Olá, Sofia! Como você está?" A menina ficou encantada por ele finalmente falar com ela. Para Leonardo, aquela pequena interação significava muito mais do que as palavras poderiam expressar. Sentiu um calor no peito, uma ligação que ia além da lógica. Algo em seu coração lhe dizia que aquela menina era parte dele. No mesmo dia, enquanto Sofia dormia e Ana preparava o jantar na cozinha, Leonardo se aproximou dela sem rodeios. "Preciso falar com você, Ana", disse ele firmemente. Ana levantou os olhos da faca com que cortava os legumes, olhou-o nos olhos e assentiu docilmente. Era evidente que o dia que ela tanto temia havia chegado. "Eu também preciso falar com o senhor, senhor Leonardo", respondeu ela, pousando a faca e limpando as mãos no avental. Ambos foram para a pequena sala de jantar que Ana usava na casa dos empregados. Leonardo sentou-se à sua frente, e por um momento o silêncio tomou conta do ambiente. Ouvia-se apenas o leve tic-tac do relógio de parede e o som distante dos empregados limpando o jardim. "Eu quero saber a verdade", disse Leonardo, finalmente quebrando o silêncio. "Não minta para mim. Preciso saber. Sofia é minha filha?" Os olhos de Ana se encheram de lágrimas instantaneamente, mas ela as conteve, mantendo-se ereta, digna, como sempre. "Sim", respondeu ela com uma voz quase inaudível. "Sofia é sua filha." Leonardo sentiu o ar faltar. Embora suspeitasse da verdade, ouvi-la da boca de Ana foi como um soco no coração. "Por que você nunca me contou?" Ele perguntou com uma voz cheia de incredulidade. "Porque o senhor era casado, porque o senhor nunca aceitaria algo assim. Eu era apenas uma criada, uma entre tantas outras. Não queria destruir sua vida." "Mas ela é minha filha, Ana." "Minha filha!" exclamou ele, levantando-se e colocando a cabeça entre as mãos. "Eu sei", respondeu ela, baixando os olhos, "mas pensei que era melhor assim. Sofia cresceu feliz, mesmo sem você ao seu lado." As palavras ficaram no ar. Leonardo se calou, digerindo aquela revelação que o pegou de surpresa, mas que parecia se encaixar perfeitamente com todas as peças do quebra-cabeça que ele estava montando em sua mente. Após um longo silêncio, ele se virou para Ana, com uma nova determinação no rosto. "Isso muda tudo", disse ele com voz firme. "Sofia conhecerá seu pai. Eu cuidarei dela." Ana olhou para ele com olhos cheios de medo e esperança, mas também de incerteza. Ela sabia que essa decisão teria consequências e que nem todas seriam boas. Os dias que se seguiram à confissão de Ana foram um turbilhão na vida de Leonardo. Agora que sabia a verdade, não conseguia deixar de pensar em Sofia como sua filha. Ele a olhava de forma diferente, com uma mistura de maravilhamento e culpa. Não conseguia entender como pôde ignorar por tanto tempo a semelhança óbvia entre eles. Ana, por sua vez, estava nervosa, apesar de ter confessado a verdade. Temia o que poderia acontecer a seguir. Conhecia Leonardo bem o suficiente para saber que ele não ficaria de braços cruzados, e isso a preocupava. Não queria perder sua filha, mas também sabia que Leonardo tinha o direito de fazer parte da vida dela. A atmosfera na casa tornou-se tensa. Victoria, que sempre se interessara mais por seus eventos sociais do que pelo que acontecia em casa, começou a notar mudanças no comportamento de Leonardo. Ela o via distraído, pensativo, quase melancólico. Algo estava acontecendo e ela não sabia o quê. Uma tarde, enquanto Leonardo estava em seu escritório revisando documentos, Victoria entrou sem avisar.
Por que você está tão quieto ultimamente? Perguntou ela, cruzando os braços. Está com problemas na empresa? Leonardo mal levantou os olhos da mesa. Não, está tudo bem, respondeu ele, sem entrar em detalhes. Victoria, no entanto, não ficou satisfeita. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado, mas ela sabia que, se insistisse, Leonardo se fecharia ainda mais. Decidiu deixá-lo em paz por enquanto, mas começou a observá-lo mais de perto. Alguns dias depois, durante um jantar de família, com a presença de alguns parceiros da empresa, um evento inesperado aconteceu. Sofia estava brincando no jardim, e quando Ana se distraiu, a menina entrou na sala de jantar principal em busca de sua mãe. Ao ver Leonardo, seus olhos se iluminaram e, sem se importar com a presença dos outros, ela correu em sua direção. Papai! Exclamou ela alegremente, abraçando sua perna. Um silêncio absoluto se instalou na sala de jantar. Os parceiros, alguns lá com um copo na mão, olhavam a cena com incredulidade. Victoria arregalou os olhos, incapaz de entender o que estava acontecendo. O quê? O que isso significa? Perguntou um dos parceiros, tentando esconder sua surpresa. Victoria se levantou da mesa, visivelmente agitada. Aproximou-se de Leonardo e olhou-o diretamente nos olhos, exigindo explicações. O que diabos está acontecendo aqui? Exigiu ela, quase em voz baixa. Leonardo se agachou para pegar Sofia nos braços, tentando acalmar a situação. Calma, é apenas uma criança, disse ele, tentando minimizar o incidente. Mas ela te chamou de papai, retrucou Victoria. Sua voz tremia de raiva e incompreensão. Nesse momento, Ana entrou correndo na sala de jantar, pálida e com o coração acelerado. Com licença, senhora, com licença, senhor Leonardo, gaguejou ela. Não sei como a pequena saiu. Victoria virou-se para Ana com um olhar de desprezo. Você pode me explicar por que sua filha chama meu marido de papai? Perguntou ela, esforçando-se para controlar a voz. Ana não conseguiu responder. O medo e a vergonha a paralisaram. Os olhares dos parceiros eram tão afiados quanto facas, e o peso do escândalo caiu sobre seus ombros. Leonardo decidiu intervir. Victoria, por favor, começou ele. Não, explique-se aqui, disse ela em um tom firme, mas calmo. Aqui mesmo. Você me deve uma explicação. Os parceiros começaram a sussurrar entre si. Alguns pegaram seus telefones, provavelmente já enviando mensagens sobre o que havia acontecido. A atmosfera tornou-se insuportável. Leonardo entregou Sofia nos braços de Ana e a fez sair da sala de jantar, seguido por Victoria, que mal continha sua fúria. Uma vez no corredor, ela o confrontou, com lágrimas nos olhos. É verdade o que estou pensando? Perguntou ela, quase sussurrando. Essa menina é sua filha? Leonardo assentiu lentamente, sem tirar os olhos dela. Sim, Victoria, é verdade. Victoria sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua respiração tornou-se rápida e descontrolada. Como você pôde? Murmurou ela, levando as mãos à cabeça. Todo esse tempo, essa menina viveu aqui, sob o mesmo teto que eu. Eu não sabia, respondeu Leonardo, tentando manter a calma. Eu descobri recentemente e você não me disse nada, gritou Victoria. A casa inteira sabia, exceto eu. É uma humilhação, uma vergonha. Leonardo tentou se aproximar dela, mas Victoria recuou, levantando a mão para detê-lo. Não ouse me tocar, advertiu ela. Isso não vai acabar assim. Você não apenas me traiu, mas ridicularizou esta família. Leonardo tentou falar, mas Victoria saiu rapidamente, não lhe dando tempo para explicar mais nada. Ao voltar para a sala de jantar, ela constatou que os parceiros já estavam cientes da situação. Alguns sussurravam sobre o impacto que isso teria na imagem da empresa. Ana, que ainda estava no corredor, ouviu cada palavra. Uma dor profunda se refletia em seu rosto. Ela sabia que seu segredo finalmente
fora revelado, e o preço a pagar era mais alto do que ela jamais imaginara. Leonardo sentia o peso do mundo em seus ombros. Não podia culpar Ana por querer proteger Sofia, mas também não podia ignorar a humilhação que Victoria acabara de sofrer na frente de tantas pessoas. Um dos parceiros mais antigos, o Sr. Ricardo, aproximou-se de Leonardo com uma expressão séria. Isso vai causar problemas, Leonardo, não apenas em sua casa, mas também na empresa. Você sabe como são os homens de negócios. Eles não toleram escândalos. Leonardo assentiu, sabendo que era a verdade. Não podia culpar ninguém além de si mesmo. Ele havia deixado a situação sair do controle. E agora, todos os olhos estavam voltados para ele. Ana permaneceu imóvel, abraçando Sofia com força, enquanto a menina brincava, inconsciente do que estava acontecendo. A dor no peito de Leonardo aumentava. Era como se o destino o estivesse punindo pelos erros de seu passado. E o pior é que Sofia também estava pagando o preço. Naquela noite, um silêncio mortal reinava na mansão. Leonardo se trancou em seu escritório, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar radicalmente e que qualquer decisão que tomasse teria consequências não apenas para ele, mas também para sua filha e para toda a sua família. As horas que se seguiram ao incidente, na sala de jantar, foram uma verdadeira provação para Ana. Depois que Sofia a abraçou no corredor, ela a levou de volta para seu pequeno quarto na casa dos empregados. A menina não entendia o motivo da agitação, mas sentia a preocupação de sua mãe em cada gesto, em cada palavra hesitante. Ana sentou-se na cama ao lado de Sofia, acariciou seus cabelos e tentou explicar o que estava acontecendo da forma mais simples possível. "Mamãe, por que a senhora estava gritando daquele jeito?" perguntou Sofia, seus grandes olhos cheios de curiosidade. Ana suspirou, tentando conter as lágrimas. "Às vezes as pessoas ficam bravas quando ouvem coisas que não entendem", respondeu ela, esforçando-se para sorrir. "Mas não se preocupe, meu amor, tudo vai ficar bem." A menina assentiu, abraçando sua boneca favorita, sem saber que aquela seria a última vez que se sentiria segura naquela casa. No dia seguinte, os rumores se espalharam por toda a mansão e além. Os empregados sussurravam nos corredores, trocando olhares de cumplicidade e surpresa. Alguns até ousavam apontar para Ana quando ela passava com Sofia pela mão. Os sorrisos amáveis de antes haviam se transformado em olhares de condenação e rejeição. O impacto na família foi ainda maior. Vitória, determinada a retomar o controle da situação, convocou uma reunião privada no escritório de Leonardo. Os principais parceiros da empresa estavam presentes, assim como vários conselheiros jurídicos. A atmosfera estava tensa, carregada de acusações e sussurros contidos. "Isso é inaceitável, Leonardo", começou Vitória, de braços cruzados com um ar autoritário. "A empresa está em perigo por causa da sua irresponsabilidade." Leonardo permaneceu em silêncio por um momento, deixando as palavras flutuarem no ar antes de responder. "Não se trata apenas da empresa, Victoria. Trata-se da vida de uma menina inocente que é minha filha", disse ele em um tom firme e seguro. O burburinho se intensificou. Alguns parceiros trocaram olhares constrangidos, como se a revelação os incomodasse mais do que queriam admitir. "Uma filha que você teve com..." Vitória parou, escolhendo cuidadosamente a palavra. "Uma criada. Você entende o escândalo que isso representa?" "Eu entendo, mas não vou ignorar a realidade para salvar as aparências", respondeu Leonardo, elevando o tom. Victoria olhou para ele com uma mistura de desprezo e desespero. Ela sabia que seu status social estava em jogo e não ia deixar uma simples criada e sua filha colocarem em risco o que ela construiu por anos. "Se você insiste em reconhecer essa menina, terá que arcar com as consequências", declarou ela.
buscando o apoio dos parceiros. Um deles, um homem idoso, de terno impecável e expressão severa, pigarreou antes de falar. Leonardo, você precisa entender que a imagem da empresa está comprometida por situações como esta. Os investidores buscam estabilidade, não escândalos. Leonardo apertou os punhos sob a mesa, tentando conter a frustração. E o que eu devo fazer? Fingir que ela não existe? Perguntou ele com uma voz trêmula, de raiva contida. Exatamente, interveio Victoria, sem sombra de remorso. É exatamente o que você deve fazer se quiser manter tudo o que tem. Leonardo olhou para todos eles, um por um, esperando ver um pingo de compreensão, um gesto de humanidade, mas só encontrou olhares frios e calculistas. Naquele momento, ele entendeu que, para eles, Sofia não era nada mais do que um problema a ser eliminado, um inconveniente que manchava sua fachada perfeita. A reunião terminou sem acordo, mas com uma ameaça clara. Se Leonardo persistisse em reconhecer Sofia como sua filha, a empresa se distanciaria e suas decisões seriam questionadas. A mensagem era óbvia: poder e prestígio estavam em jogo e eles não iam ceder. Enquanto isso, na casa dos empregados, a situação para Ana e Sofia tornou-se insuportável. Os funcionários não a olhavam mais nos olhos, alguns sussurravam e se viravam quando elas passavam. Eram-lhe atribuídas tarefas cada vez mais pesadas e os supervisores pareciam exigir mais dela do que o habitual. Era evidente que a estavam punindo, embora ninguém ousasse dizer em voz alta. Uma tarde, enquanto Ana lavava o chão da sala de jantar principal, Victoria entrou no cômodo com passos firmes e decididos. Ela a observou em silêncio por alguns segundos, saboreando a visão da mulher curvada sobre o chão, com as mãos avermelhadas pelo trabalho. "Preciso falar com você", disse ela finalmente, em um tom que não deixava espaço para contestação. Ana se levantou lentamente, limpando as mãos no avental. "Sim, senhora. Em que posso ajudar?" Victoria cruzou os braços, medindo-a com desprezo. "Pensei muito sobre sua situação aqui", começou ela, aproximando-se. "E acho que você não é mais necessária." Ana ficou paralisada, sem saber como reagir. "Perdão?" perguntou ela, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. "Você me ouviu bem?" continuou Victoria, em tom glacial. "Não preciso de uma criada que traga escândalos para esta casa. Vou te pagar o que é devido, mas quero que você arrume suas coisas e vá embora." Ana sentiu as pernas tremerem. Ela não podia ir embora. Não tinha para onde ir. Aquela casa era tudo o que ela e Sofia conheciam. "Por favor, senhora, não temos outro lugar", implorou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Victoria olhou para ela friamente. "Isso não é problema meu. Considere isso como a consequência de suas más decisões." Ana permaneceu imóvel enquanto Victoria se afastava com passos firmes, como se tivesse acabado de tomar uma decisão trivial. Ana caiu de joelhos, abraçando o balde de água que ainda estava ao seu lado. As lágrimas corriam por seu rosto sem controle. Ela estava perdendo não apenas seu trabalho, mas também a casa de sua filha, a segurança que construiu por anos. Naquele momento ela entendeu que o poder de Victoria não tinha limites e que sua única opção era lutar. O eco dos passos de Ana ressoava pelos corredores vazios da mansão enquanto ela juntava seus últimos pertences. As ordens de Victoria foram claras e diretas. Ela deveria deixar a propriedade no mesmo dia. Os outros empregados a observavam em silêncio, alguns com pena, outros com medo de serem associados à sua desgraça. Ana mantinha-o a cabeça erguida, embora a dor e a incerteza pesassem em cada um de seus movimentos. Sofia, em sua inocência, não entendia o que estava acontecendo. Ela observava a mãe guardar seus poucos pertences em uma mala velha, segurando sua boneca favorita nos braços. "Mamãe,
Para onde vamos? Perguntou ela com seus grandes olhos puros. Ana engoliu em seco, tentando não desmoronar na frente da filha. Vamos para um lugar melhor, meu amor. Um lugar onde ninguém vai nos olhar torto, respondeu ela, forçando um sorriso que mal se sustentava. Leonardo, por sua vez, estava trancado em seu escritório, lutando contra a raiva e a impotência. Ele sabia que a decisão de Victoria de demitir Ana era uma declaração de guerra, não apenas um ato de vingança, mas uma tentativa de apagar Sofia da face da terra, de eliminar qualquer vestígio que pudesse ligá-lo publicamente a ela. Por várias horas, Leonardo examinou documentos, fez ligações e estudou cada uma de suas opções. Ele sabia que enfrentar Victoria significava arriscar não apenas seu casamento, mas também sua reputação e seus negócios. Mas, pela primeira vez em sua vida, o medo do escândalo não importava. Ele estava pronto para enfrentar tudo por sua filha. Não posso deixá-las ir assim, murmurou para si mesmo, fechando a pasta com um baque seco. Ele pegou o casaco e saiu do escritório, ignorando os olhares dos funcionários. Dirigiu-se decididamente para a casa dos empregados, onde sabia que Ana ainda estaria fazendo as malas. Ao chegar, bateu firmemente na porta. Ana abriu, surpresa ao vê-lo ali. Leonardo, sussurrou ela, sem saber o que esperar. Você não pode ir embora assim, disse ele sem rodeios. Eu não vou permitir. Ana abaixou os olhos, abraçando Sofia com força. Não tenho escolha. Victoria me demitiu. Não podemos mais ficar aqui, respondeu ela com uma voz quase inaudível. Isso não importa. Vou encontrar uma maneira de vocês ficarem. Sofia é minha filha. E não vou deixar vocês partirem dessa forma, insistiu Leonardo. Sua voz estava cheia de determinação. Ana olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Durante anos, ela sonhou que Leonardo a reconhecesse, que visse nela não apenas uma criada, mas também a mãe de sua filha. Mas agora, naquele exato momento, o medo das represálias de Victoria era mais forte do que qualquer desejo. E como você pretende fazer isso? Perguntou Ana, enxugando as lágrimas. É ela quem tem o poder nesta casa. É ela quem controla tudo. Leonardo respirou fundo. Seus olhos brilhavam com uma determinação que Ana nunca vira antes. Deixe comigo. As coisas vão se mudar. Ana olhou para o rosto decidido de Leonardo e, pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança se acendeu em seu coração. Se você realmente pretende fazer algo, então eu também não posso parar de lutar, disse ela, segurando a mão de Sofia. Você não está sozinha, Ana. Não mais. Aquele momento foi um ponto de virada. Leonardo sabia que precisava de apoio para enfrentar Victoria e decidiu buscá-lo com alguém que ela nunca suspeitaria. Seu antigo parceiro e mentor, o Sr. Ricardo, um empresário aposentado, mas ainda influente na alta sociedade. Ricardo o recebeu em sua casa com surpresa e curiosidade. Ele havia ouvido os rumores, mas não esperava ver Leonardo pedindo sua ajuda. Então, você veio me ver? Perguntou Ricardo, acendendo um charuto e oferecendo-lhe um copo de uísque. Preciso do seu apoio, respondeu Leonardo, sem rodeios. E o que me faz acreditar que desta vez você não vai me trair? Perguntou o velho, encarando-o intensamente. Leonardo baixou os olhos por um momento, lembrando-se da última conversa deles. Uma disputa de negócios que terminou mal. No entanto, ele sabia que se alguém podia enfrentar Victoria em seu próprio jogo, era Ricardo. Porque desta vez não se trata de negócios, mas da minha filha, respondeu ele com uma honestidade que surpreendeu o velho empresário. Ricardo apagou o charuto e se inclinou para a frente. E o que você propõe? Quero recuperar minha filha, dar-lhe o lugar que lhe pertence nesta família e para isso preciso do seu apoio, explicou Leonardo com voz firme.
O homem ficou em silêncio por alguns segundos, pesando cada palavra. Depois, sorriu levemente. Gosto de ver que você finalmente decidiu lutar por algo além de dinheiro, Leonardo. Você pode contar com o meu apoio, declarou ele, estendendo a mão. Leonardo a apertou, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, as coisas estavam começando a mudar. A aliança com Ricardo significava não apenas a possibilidade de enfrentar Victoria, mas também de provar ao mundo inteiro que Sofia era sua filha, independentemente da opinião dos outros. Naquela mesma noite, Ricardo fez as primeiras ligações. Os rumores se espalharam rapidamente nos círculos sociais. Leonardo estava pronto para reconhecer publicamente Sofia, desafiando sua esposa e exigindo que ela aceitasse a verdade. As paredes da mansão pareceram tremer com a notícia. Ao saber das ações de Leonardo, Vitória explodiu de raiva. Ela sabia que enfrentar Ricardo não era uma tarefa fácil. A influência do velho era poderosa e seus contatos inabaláveis. Mas o que mais a enfurecia era que Leonardo ousara desafiá-la. Ela nunca pensou que ele teria a coragem de fazer isso com ela. Se ele quer guerra, terá guerra, murmurou Victoria, com os olhos ardendo de raiva. Leonardo, por sua vez, entendia que a batalha estava apenas começando, mas desta vez ele não recuaria. Com Ricardo ao seu lado e Ana pronta para lutar, ele sentia que o destino de Sofia estava pela primeira vez em suas mãos. Na manhã seguinte, o rumor da decisão de Leonardo de reconhecer Sofia se espalhou como fogo. As redes sociais estavam em polvorosa e a mídia local começou a se interessar pelo caso do empresário disposto a desafiar sua própria família para reconhecer uma filha secreta. Câmeras de televisão se instalaram em frente aos portões da mansão, aguardando uma declaração de Leonardo ou Victoria. Lá dentro, a atmosfera era elétrica. Victoria andava de um lado para o outro na grande sala de estar. Seu rosto estava pálido e suas mãos apertavam o celular. Ela tentava contatar vários de seus parceiros para obter apoio para deter Leonardo. Mas as respostas eram decepcionantes. Ninguém queria se envolver em um conflito familiar que já estava na boca de todos. Isso é loucura, gritou ela, jogando o telefone no sofá. Não vou deixar que esse erro destrua minha família. Sua assistente pessoal, uma jovem sempre silenciosa, estava em um canto da sala, observando em silêncio as explosões de Victoria. O que você está olhando? Perguntou Victoria, notando sua presença. Nada, senhora. Só estava me perguntando se precisava de ajuda, respondeu a jovem, recuando um passo. Victoria respirou fundo, tentando se acalmar. Sabia que perder a compostura não a ajudaria. Fechando os olhos por um momento, ela tomou uma decisão. Ligue para o meu advogado. Quero que ele prepare uma ação de reconhecimento de paternidade contra Leonardo. Se ele quer reconhecer essa menina, que esteja pronto para lutar, declarou ela. Seus olhos brilhavam com determinação. A assistente assentiu e saiu apressadamente da sala, deixando Victoria sozinha com seus pensamentos. Em sua cabeça, os planos para destruir Leonardo e aquela criada insolente se multiplicavam. Ela sabia que o processo seria um escândalo monumental, mas preferia isso a deixar Ana e Sofia conseguirem o que, em sua opinião, não lhes pertencia. Enquanto isso, Leonardo se encontrava com Ricardo e uma equipe de advogados em um elegante escritório no centro da cidade. Os documentos estavam sobre a mesa e as assinaturas se sucediam. Ricardo, com um copo de conhaque na mão, observava a cena com um sorriso calmo. Você está fazendo a coisa certa, Leonardo, disse ele, dando um tapinha em seu ombro. Não deixe o medo te parar. Leonardo assentiu, assinando o último documento com mão firme. Não vou parar, Ricardo, respondeu ele com convicção. Os advogados recolheram os papéis e saíram, deixando-os sozinhos.
Ricardo acomodou-se confortavelmente em uma poltrona de couro, cruzando elegantemente as pernas. O próximo passo é apresentar tudo ao juiz. Com nossos documentos e o teste de DNA, Vitória não terá chance de parar isso, explicou ele, acendendo um charuto. Você acha que ela vai desistir tão facilmente? Perguntou Leonardo, com uma ponta de dúvida na voz. Claro que não. Victoria não é do tipo que desiste facilmente, mas desta vez ela tem poucas chances. E nós temos muitas, respondeu Ricardo, soltando uma nuvem de fumaça. Enquanto isso, no pequeno apartamento que Ana havia alugado na periferia da cidade, a vida não era fácil. Tudo mudara desde que deixaram a mansão. O lugar era pequeno, as paredes finas e o frio se infiltrava pelas janelas mal isoladas. No entanto, Ana mantinha a esperança, agarrando-se à promessa de Leonardo. Sofia se adaptava rapidamente às mudanças, embora às vezes perguntasse sobre a casa grande e os jardins onde costumava brincar. Ana tentava distraí-la, mas sabia que a menina sentia falta daquele lugar que, apesar de tudo, fora seu lar. Um dia, enquanto Ana preparava o almoço, bateram na porta. Ela se apressou em abrir, limpando as mãos no avental. Diante dela estava um homem elegantemente vestido, com um envelope na mão. Ana Petrova, perguntou ele com uma voz séria e profunda. Sim, sou eu, respondeu ela. Isto é para você, disse o homem, entregando-lhe o envelope, e depois desapareceu sem dizer mais nada. Ana fechou a porta, perplexa, e abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma intimação. Vitória cumprira sua palavra e movera uma ação de reconhecimento de paternidade contra Leonardo. O documento também exigia que Ana e Sofia comparecessem para testemunhar. O coração de Ana disparou enquanto lia cada linha. Sabia que era uma manobra desesperada de Vitória, mas também entendia que, se perdessem, seria o fim de tudo. A guarda de Sofia, sua estabilidade, tudo estava em jogo. No mesmo dia, Leonardo chegou ao pequeno apartamento. Encontrou Ana com a intimação na mão. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Ela moveu uma ação, quer nos tirar, Sofia, murmurou ela, entregando-lhe o envelope. Leonardo leu o documento atentamente. Sua mandíbula se contraiu, seus punhos se fecharam. Ela não vai conseguir, declarou ele, devolvendo o envelope a Ana. Já iniciamos o processo de reconhecimento e Ricardo está do nosso lado. E isso será suficiente? Perguntou Ana, insegura. Será mais do que suficiente, respondeu ele, olhando-a diretamente nos olhos. Desta vez, ninguém vai nos separar. Ana assentiu, tentando conter as lágrimas. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha, que alguém lutaria ao seu lado pelo que ela mais amava no mundo. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Ana e Leonardo sentaram-se à pequena mesa da sala de jantar, examinando os documentos e discutindo estratégias legais. O processo iria começar, e ambos entendiam que a luta seria longa e difícil. Mas desta vez, Ana não se sentia derrotada de antemão. Leonardo ficou até tarde, verificando os papéis, fazendo anotações e garantindo que nada fosse deixado ao acaso. Quando Ana adormeceu no sofá, ele a cobriu com um cobertor e ficou sentado ao seu lado, velando seu sono. Ele estava determinado a protegê-las. Victoria podia ter dinheiro e influência, mas ele tinha algo muito mais poderoso: a verdade e o amor por sua filha. O grande dia do julgamento chegou. A sala estava lotada. Alguns vieram por curiosidade, outros com rostos sérios e tensos. As câmeras da mídia se amontoavam na entrada, capturando cada movimento dos que chegavam. O nome de Leonardo Montessori e o escândalo de sua filha secreta haviam se tornado notícia nacional. Os jornalistas tentavam se aproximar para fazer perguntas rápidas, mas a segurança os mantinha à distância. Leonardo chegou, acompanhado de Ricardo e sua equipe de advogados.
Sua expressão era firme e resoluta. Ao seu lado, Ana segurava Sofia, esforçando-se para manter a calma. A pequena olhava ao redor, surpresa com a agitação, sem entender bem o que estava acontecendo. "Tudo vai ficar bem, mamãe?" perguntou Sofia em voz baixa, quebrando o silêncio tenso. Ana se inclinou, colocando as mãos nos ombros da filha. "Claro, meu amor, seu papai está aqui. E nós ficaremos juntos, aconteça o que acontecer", assegurou ela, tentando reprimir o tremor em sua voz. Leonardo as observava a poucos metros de distância. Sentia um nó na garganta, mas também uma força interior que nunca conhecera antes. Desta vez, não deixaria nada separá-los. Os corredores do tribunal eram frios e longos, cheios do eco de conversas e passos apressados. Quando finalmente entraram na sala de audiências, um murmúrio percorreu a assembleia. Vitória já estava sentada lá com seu advogado, um homem de terno impecável e olhar arrogante. Ela ergueu o queixo ao ver Leonardo e Ana entrarem, como se a situação fosse apenas um inconveniente passageiro. Leonardo se aproximou, sem tirar os olhos de Vitória. "Espero que você esteja pronta para isso", disse ele suavemente, mas com determinação. "Espero o mesmo, Leonardo. Não vou deixar essa farsa continuar", respondeu ela, cruzando as pernas com uma graça fria. "Não é uma farsa, é a verdade", retrucou ele, e, sem esperar resposta, dirigiu-se ao seu lugar. Ana e Sofia sentaram-se atrás dele, com as mãos entrelaçadas. Ricardo lhes lançou um olhar encorajador da mesa dos advogados, e Ana respirou fundo. A hora havia chegado. O juiz entrou na sala e todos se levantaram. O som do martelo ecoou e o silêncio se fez. Caso número 8.745. Guarda e reconhecimento de paternidade da menor Sofia Petrova. Todas as partes estão presentes, anunciou o escrivão, consultando os documentos. O juiz, um homem idoso de óculos grossos e expressão séria, examinou atentamente cada parte antes de falar. "Estudei os documentos preliminares e entendo que há uma disputa sobre o reconhecimento de paternidade da menor, bem como um pedido de guarda exclusiva por parte do senhor Leonardo Montessori. Há também uma reconvenção da senhora Victoria Montessori que alega que esta paternidade é uma manipulação para prejudicar seu casamento e sua reputação", expôs o juiz calmamente. "Exatamente, meritíssimo", interveio o advogado de Vitória. "Estamos firmemente convencidos de que esta situação é uma encenação, uma tentativa de manipulação emocional por parte desta mulher", disse ele apontando para Ana com desprezo, "com o objetivo de obter vantagem financeira e minar o casamento da minha cliente." Ana baixou os olhos, apertando a mão de Sofia, enquanto Leonardo cerrava os punhos, contendo a vontade de responder. "Não é verdade", disse a voz suave, mas firme de Sofia. Todos na sala se viraram para ela, inclusive Victoria, que franziu a testa. "Sofia", sussurrou Ana, preocupada. "Meu papai me ama. Ele disse que ficaríamos juntos", continuou a menina com uma inocência desarmante em seus grandes olhos brilhantes. O juiz ergueu uma sobrancelha, surpreso com a intervenção da criança. "Senhorita Sofia, por favor, aproxime-se", pediu o juiz, apontando para uma cadeira perto do estrado. Ana hesitou, mas Leonardo assentiu com um sorriso tranquilizador. A menina se aproximou com passos curtos, examinando todas as pessoas presentes, e sentou-se. O juiz sorriu amigavelmente para ela. "Diga-me, minha pequena, você sabe por que está aqui hoje?" perguntou ele com voz suave. Sofia assentiu, brincando com os dedos. "Sim, senhor juiz, estou aqui porque meu papai quer que a gente more junto." E aquela senhora, ela apontou para Victoria, "não quer." Um murmúrio percorreu a sala. Victoria corou de raiva, mas apertou os punhos no colo. "E você quer morar com ele?" perguntou o juiz,
inclinando-se para ela. Sofia assentiu firmemente. Sim, senhor juiz. Papai me leva ao parque, lê histórias para mim e diz que sempre estará comigo, explicou ela com tal inocência que tocou muitas pessoas presentes. O juiz olhou para Leonardo, depois para Ana e finalmente para Victoria, que mantinha uma expressão de pedra. Obrigado, Sofia. Pode voltar para sua mãe, indicou o juiz. A menina se levantou e correu para os braços de Ana, que a abraçou com força. O juiz respirou fundo e se virou para os advogados. É evidente que a menor reconhece o senhor Montessori como seu pai. E, considerando os laços afetivos descritos, este tribunal julga oportuno proceder ao teste de DNA para estabelecer a paternidade. Quanto às acusações de manipulação emocional, considero que o interesse e o bem-estar da criança devem prevalecer. Nenhum ataque pessoal será tolerado nesta sala. Entendido? Declarou ele com autoridade. O advogado de Victoria apenas assentiu, visivelmente desconfortável. Leonardo suspirou de alívio, tendo conquistado uma pequena vitória. Ana olhou para ele com olhos cheios de gratidão. Ricardo, de seu lugar, levantou o polegar em sinal de aprovação, mas todos sabiam que aquela era apenas a primeira batalha vencida. A guerra por Sofia havia começado. O julgamento continuou, com uma série de argumentos e contra-argumentos que pareciam intermináveis. Os advogados de Victoria tentaram de todas as formas desacreditar Ana, insinuando que tudo não passava de uma armadilha para atrair a atenção de Leonardo e se apoderar de parte de sua fortuna. Apresentaram os documentos financeiros de Ana, destacando suas dificuldades econômicas, e mencionaram os empregos que ela teve antes de trabalhar na mansão. É evidente, meritíssimo, que a senhora Petrova não dispõe dos recursos necessários para criar uma criança em condições ideais. A menor estaria muito melhor sob a guarda da família legítima do senhor Montessori, argumentou o advogado de Victoria, andando pela sala com um ar de superioridade. Ana permaneceu sentada em silêncio, com as mãos cruzadas no colo. Seus dedos tremiam, mas ela não desviava o olhar. Leonardo, sentado ao seu lado, apertou firmemente sua mão em um gesto de apoio silencioso. Não é verdade, disse Leonardo, levantando-se e olhando diretamente para o juiz. Ana cuidou de Sofia desde o primeiro dia. Ela lhe deu amor, educação e tudo o que podia com os recursos que tinha. Dinheiro não faz uma boa mãe. O juiz olhou para Leonardo por um instante. Depois, assentiu levemente e pediu silêncio na sala. Senhor Montessori, entendo sua posição, mas é necessário examinar os resultados do teste de paternidade para determinar os próximos passos. Não podemos tomar decisões definitivas sem provas conclusivas, declarou o juiz com firmeza. Ricardo, sentado à mesa dos advogados, levantou-se e entregou ao escrivão um envelope lacrado. Meritíssimo, aqui estão os resultados da análise de DNA realizada em um laboratório independente. Todos os protocolos necessários foram seguidos para garantir a confiabilidade dos resultados, explicou ele, entregando os documentos ao juiz. Um silêncio se instalou na sala, enquanto o juiz abria delicadamente o envelope. Os murmúrios cessaram, os olhares se concentraram no papel entre as mãos do juiz. Victoria franziu os lábios, suas unhas cravando-se nas palmas das mãos. Ana baixou os olhos, rezando uma curta oração em silêncio, enquanto Sofia, sem entender completamente a importância do momento, brincava com um lápis de cor. O juiz leu o documento em silêncio, movendo levemente os lábios. Depois, levantou os olhos e olhou diretamente para Leonardo. Os resultados são inequívocos. O senhor Leonardo Montessori é o pai biológico de Sofia Petrova, anunciou ele. Sua voz ressoou na sala. Um murmúrio percorreu a assembleia
e Leonardo fechou os olhos por um instante, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Victoria, por sua vez, soltou um pequeno grito, sem acreditar no que ouvia. "Não é possível!" exclamou ela, levantando-se de um salto. "Isso é uma fraude. Exijo um novo teste." O juiz bateu com o martelo. "Silêncio na sala!" disse ele severamente, olhando para Victoria. "Senhora Montessori, se não puder se conter, terei que retirá-la da sala." Victoria congelou. Seus olhos ardiam de raiva, mas ela se sentou novamente, cruzando os braços com irritação evidente. Seu advogado tentou acalmá-la, mas ela o afastou com um gesto. Ana não conseguiu conter as lágrimas. Suas mãos tremiam. Ela abraçou Sofia com força, cobrindo-a de beijos e sussurrando que tudo ficaria bem. Leonardo se levantou e se aproximou delas, ajoelhando-se para ficar na altura de sua filha. "Viu, Sofia?" disse ele com a voz trêmula de emoção. "Ninguém vai nos separar. Ninguém." A menina sorriu e o abraçou firmemente pelo pescoço enquanto as câmeras imortalizavam o momento. Os flashes disparavam sem parar, capturando a reunião com que tanto sonharam. Mas muitas coisas ainda precisavam ser resolvidas. O juiz bateu novamente com o martelo, chamando a atenção de todos. A paternidade está estabelecida, mas a questão da guarda ainda não está resolvida, anunciou ele seriamente. Dada a situação atual, o tribunal deve examinar os recursos e as capacidades de cada parte para garantir à criança um ambiente seguro e estável. Os advogados de Victoria aproveitaram a oportunidade, levantaram-se e começaram a apresentar provas da vida luxuosa que Sofia poderia ter sob a guarda de Victoria e Leonardo. Fotos da mansão, relatórios financeiros, documentos de escolas particulares e até planos de cobertura médica exclusiva. A senhora Montessori e o senhor Montessori dispõem dos meios necessários para garantir que esta menina cresça em um ambiente de qualidade, com acesso às melhores oportunidades educacionais e médicas. É disso que uma criança precisa, declarou o advogado, dirigindo-se a toda a sala. Leonardo se levantou, interrompendo o discurso do advogado. Não é verdade. Dinheiro não é tudo. Sofia precisa de amor, e isso não se compra. Ana lhe deu todo o seu cuidado, mesmo quando não tinha nada. Eu estava cego, mas agora vejo claramente. Não quero que minha filha cresça em um ambiente frio e calculista. Quero que ela seja cercada de amor e proteção. E isso ela só encontrará com a mãe. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Entendo sua posição, senhor Montessori. O tribunal levará em conta todas as provas antes de proferir seu veredito final. A questão da guarda será decidida na próxima audiência, sentenciou ele, batendo-se o martelo. A audiência havia terminado, mas a luta continuava. Leonardo, Ana e Sofia saíram do tribunal, cercados por câmeras e microfones. As perguntas vinham de todos os lados, mas Leonardo se limitou a dizer: "Lutaremos por justiça. Nada é mais forte do que uma família unida." Victoria observava da escadaria. Seu rosto era de pedra, congelado pela raiva. Ela não ia desistir e já planejava sua próxima manobra. A guerra estava apenas começando, mas Leonardo estava pronto para travá-la. E desta vez ele não estava sozinho. Os meses que se seguiram ao julgamento foram repletos de mudanças e profundas reflexões para Leonardo. Acabou o tempo em que sua vida era medida em luxo e poder. O homem que antes percorria os corredores da empresa com um ar arrogante e distante, agora dedicava seus dias a estar com sua filha, saboreando cada momento que a vida lhes oferecia. Sofia se tornou o centro de seu universo. As manhãs não começavam mais com ligações de trabalho e um café da manhã apressado e solitário, mas com risadas e brincadeiras ao redor da pequena mesa da cozinha. Ana preparava panquecas
e Sofia se esforçava para dar-lhes a forma de um coração com um cortador que Leonardo havia comprado em uma loja local. Eram momentos simples, mas cheios de significado, que o dinheiro jamais poderia comprar. Leonardo começou a entender o verdadeiro valor das coisas. Durante anos, ele mediu o sucesso em números e propriedades, no respeito que seu poder inspirava. Mas agora compreendia que a grandeza de um homem não reside em sua conta bancária, mas no amor e no respeito que ele é capaz de inspirar nos outros. Mais de uma vez, ele se pegou ajudando Ana nas tarefas domésticas. O que antes considerava indigno de seu status, agora fazia com prazer, encontrando nessas pequenas coisas uma paz que nunca conhecera em seus luxuosos escritórios. A vida, pensou ele, tem uma maneira surpreendente de nos mostrar nossos erros e nos dar uma chance de consertá-los. Vitória, pelo contrário, havia se retirado completamente. Após o julgamento e a perda da guarda, ela tentou limpar sua imagem na mídia, mas a opinião pública foi impiedosa. Seus antigos parceiros começaram a se afastar e suas aparições em eventos sociais foram se tornando raras, até desaparecerem por completo. Para muitos, ela continuava sendo a mulher que tentou separar um pai de sua filha para seu próprio benefício. Leonardo não guardava rancor dela. Ele entendeu que o ódio só aprisiona quem o sente e não queria carregar esse fardo. Muitas vezes, Sofia lhe fazia perguntas sobre sua madrasta e ele se limitava a responder que ela estava ocupada com seus negócios, sem entrar em detalhes que pudessem ferir a inocência da criança. A cada dia, Leonardo fortalecia sua decisão de deixar sua antiga vida para trás. Reduziu sua participação na empresa e começou a doar parte de seus rendimentos para fundações de ajuda a crianças em situação de vulnerabilidade, inspirado pela experiência que viveu com Sofia. Ele entendeu que se o dinheiro podia construir mansões e comprar os melhores carros, nada se comparava ao sentimento de realmente mudar a vida dos outros. Os dias de entretenimento vazio e excessos haviam acabado. Agora, Leonardo se concentrava em ser o pai que Sofia precisava e o homem que ele sempre deveria ter sido, pois, no final das contas, ele entendeu que a maior riqueza de um homem é o amor de sua família. O tempo passou e a vida de Leonardo, Ana e Sofia encontrou seu próprio equilíbrio. Longe dos escândalos e das câmeras, eles conseguiram construir um lar cheio de amor e simplicidade. Leonardo decidiu deixar completamente seu cargo de diretor da empresa. Vendeu a maioria de suas ações e usou os fundos para criar uma fundação de apoio a mães solteiras e crianças em situação de vulnerabilidade. Essa decisão não foi fácil, mas ele entendeu que sua verdadeira riqueza não estava nos negócios, mas na família que ele valorizava mais do que nunca. A fundação, chamada Corações Unidos, tornou-se um refúgio para muitas famílias que, como Ana, lutavam sozinhas para criar seus filhos. Leonardo dedicava seu tempo a conhecer cada história, passava tempo com as crianças e garantia que cada mãe recebesse o apoio necessário para seguir em frente. Ana juntou-se ao projeto como coordenadora, organizando oficinas e cursos para as mulheres, ensinando-lhes ofícios e oferecendo-lhes oportunidades de reintegração no mercado de trabalho. Sofia, por sua vez, cresceu cercada de amor e bons exemplos. Tornou-se uma menina alegre, curiosa e generosa. Passava seus dias brincando nos jardins da fundação, interagindo com outras crianças e aprendendo o valor da solidariedade e da empatia. Seu vínculo com Leonardo se fortalecia a cada dia e a pequena sempre encontrava uma oportunidade para dizer o quanto o amava. "Papai, vamos para a fundação hoje?" perguntava ela todas as manhãs com um sorriso radiante. Leonardo assentia, orgulhoso de que sua filha compartilhasse seu espírito de compaixão. Juntos,
eles percorriam os corredores coloridos e animados, cumprimentando as crianças e conversando com as mães. Era um ambiente completamente diferente daquele a que estava acostumado, mas foi lá que ele encontrou uma paz com a qual nunca havia sonhado. Quanto à Victoria, sua vida tomou outro rumo. Após sua derrota no tribunal e o escândalo público, ela tentou recuperar seu status, mas a sociedade à qual pertencia lhe virou as costas. Seus amigos se afastaram e ela deixou de ser convidada para eventos privados. No entanto, esse choque a forçou a enfrentar seus próprios erros. Com o tempo, ela deixou a cidade e começou a trabalhar anonimamente em uma pequena organização que ajudava mulheres em dificuldades. Ninguém a reconhecia, e talvez fosse isso que ela queria: expiar seus pecados em silêncio. Finalmente, tudo se encaixou. Leonardo e Ana decidiram legalizar sua relação, e Sofia foi a primeira a receber a notícia com alegria. O casamento foi simples, cercado por amigos próximos e pelas crianças da fundação, que trouxeram flores e decoraram o local com seus próprios desenhos. Não havia luxo nem excessos, mas havia amor, e isso era suficiente. Leonardo entendeu que a vida sempre dá uma segunda chance para aqueles que estão dispostos a mudar, e ele não desperdiçou a sua. A menina que um dia o chamou de papai em um corredor com total inocência havia mudado sua vida para sempre. A história de Leonardo, Ana e Sofia nos lembra que o verdadeiro valor de uma família não se mede pela riqueza ou pelo luxo, mas pelo amor, respeito e união. Às vezes, a vida nos coloca diante de decisões difíceis e caminhos inesperados, mas sempre há uma possibilidade de redenção e de consertar os erros. Leonardo entendeu isso quando abriu mão de uma vida de luxo pelo que há de mais precioso, sua filha.